Fala galera, beleza? O edital do ISS São Paulo tá na praça, tá? E a gente montou essa aula com um foco na discursiva para o cargo de auditor fiscal de gestão tributária, tá? E a gente precisa estudar para discursiva porque a discursiva ela veio com um peso absurdo nessa prova. Se a gente analisar o edital, a gente vai ver o seguinte, que a prova objetiva veio dividida em três provas, tá? Então a prova objetiva vai ter a P1 que cobra conhecimento geral, a P2 que cobra conhecimento específico e a P3 que cobra conhecimento específico. E na prova discursiva a gente tem aqui a dissertativa, beleza? Essas provas aqui objetivas, cada uma delas vale 100 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 50 pontos, beleza? Já a prova dissertativa, ela vai ser composta por uma redação, três questões discursivas. A redação vale 40 pontos para o candidato ser aprovado e precisa tirar um mínimo de 20. E as questões, cada uma vale 20 pontos, como são três, então a gente tem 60 pontos. E o candidato precisa tirar dois mínimos, um mínimo de 30 pontos no total e um mínimo de 10 pontos em cada uma das questões. Então, ao todo, a gente tem que a prova dissertativa também vale 100 pontos, o que significa um impacto de 25% na nota final. Só por isso aqui já valeria muito a pena se preparar para a discursiva, porque você tirar 25 pontos, 25%, né, dos pontos numa prova de redação, numa prova dissertativa, é muito mais fácil do que tirar esse quantitativo na prova objetiva. Né? Você vai ver que ali, quando sai o resultado da prova objetiva, todos os candidatos vão ficar com as notas muito próximas uma das outras, né? Porque o nível vai estar muito parecido. O que vai diferenciar realmente o candidato que vai lá para cima, vai ficar entre as vagas, e o candidato que vai ficar mais fora ali das vagas vai ser justamente, né, essa nota discursiva. Então, só por isso aqui já valeria muito a pena estudar. Porém, quando a gente se aprofunda, a gente verifica que, na verdade, a discursiva ela é a matéria que tem mais peso na nota final, né? Se a gente pegar ali a, a fórmula do edital para calcular a prova objetiva, né? E analisar o impacto de cada uma das matérias, né? Incluindo aqui a discursiva, né? Na nota final, a gente vai ver que a prova dissertativa, as questões, né? Valem 60 pontos, vale mais do que legislação tributária municipal e direito tributário, tá? E a prova de redação vale sozinha 40 pontos, tá? Vale mais do que todas essas matérias aqui. Então, assim, tem um peso muito significativo, tá? E eu acredito que essa matéria, tá? Que vai ser a redação em si, vai ser realmente o diferencial entre os candidatos, tá? Porque é uma prova que não cobra conhecimento específico, mas que cobra o domínio da escrita. Saber escrever um texto bem e tudo. Então, a maioria das pessoas acaba deixando isso de lado, porque acha que já sabe escrever uma redação com base no vestibular, enfim, e vai acabar escorregando porque a Banca Vunesp ela traz alguns critérios muito específicos para esse tipo de texto, beleza? Então a gente vê que a discursiva ela tem um impacto significativo, não dá para deixar de lado essa matéria. Eu faço apenas uma ressalva aqui, tá? É um comentário meu, né? Mas eu achei interessante, assim, né? E talvez seja até uma crítica que a gente possa fazer esse edital, é o fato da matéria auditoria, né? Ser a matéria que menos vale pontos em um concurso que é para auditor fiscal, né? Você pega a matéria ali de auditoria e dá deixa ela praticamente segundo plano, valendo menos do que as outras matérias do concurso. Enfim, a gente tem que jogar com as regras do jogo, né? E as regras do jogo são essas, então a gente tem que focar nosso estudo, nosso tempo para aquelas matérias que mais valem pontos, beleza? Então nessa aula aqui, a gente vai começar a montar essa estratégia, né, de estudo para poder chegar bem preparado no dia do concurso para essa prova dissertativa e conseguir uma nota excelente, assim como diversos dos alunos do Você Concursado que conseguem notas aí acima de 90% na prova de redação. Por quê? Porque ele faz um treinamento específico para discursivo, né? E não tem como competir com quem está treinando, com quem está tendo correção, com quem tem técnica, né? Se você não tem essa técnica, se você não treina discursivo, se você não tem uma correção voltada para a banca, né? Você já está ali 2, 3 passos atrás dos seus concorrentes, né? Porque hoje existe aí as ferramentas do Você Concursado para auxiliar nessa preparação da discursiva. Se você quiser, ao longo dessa aula, tirar alguma dúvida, né, tem aqui o nosso Instagram, que é o @vocêconcursado, e tem o Telegram, Academia de Discursivas, tá? É uma forma aí da gente bater um papo, né, conversar, mas sem perder o foco da aula, né, que ali a gente tem que tentar otimizar ao máximo o seu tempo de estudo, né, até o dia
desse concurso, beleza? Então vamos lá, vamos falar da prova dissertativa, vamos entrar um pouco mais a fundo aqui para saber o que a gente espera. E ao final dessa aula eu quero que você já saia com a estratégia de estudo para essa prova dissertativa, tá? Se você é aluno, você vai ver que a estratégia já está montada de acordo com os nossos módulos, né? Agora, se você não é aluno, caiu aqui de paraquedas, né, tá assistindo esse vídeo, você vai sair daqui com uma estratégia, com uma visão muito ampla do que é a prova discursiva, e é isso que eu quero, né? Então vai ser útil, independentemente de ser aluno ou não, beleza? Então vamos lá, prova dissertativa. Primeiro aspecto importante a ser levado em consideração é a questão da caneta. O edital traz expressamente para o candidato utilizar a caneta preta, tá? Então, bota 3 canetas pretas aí no dia do seu concurso e leva com você para fazer essa prova aí sem problemas, tá? A primeira redação, né, a primeira dissertativa vai ser a redação. O modelo redação. O que é o modelo redação da Banca Vunesp? É um texto dissertativo argumentativo, e quando a gente diz dissertativo argumentativo, diferentemente do enfoque do texto dissertativo expositivo, é que no argumentativo você precisa defender necessariamente um ponto de vista, tá? Então a banca ela avalia mais a capacidade argumentativa do candidato do que as informações inseridas no texto, expostas no texto, tá? Então tem que ter o ponto de vista, que no nosso treinamento, a partir de agora a gente vai chamar de tese, tá? É a tese que precisa conter ali no seu texto. O que mais? O modelo de redação da Banca Vunesp ele traz temas de atualidades, temas gerais, beleza? Então não é tema de conhecimento específico ou de conhecimento geral do concurso, é um tema de atualidades. E ela diz que o candidato precisa escrever um mínimo de 7 e um máximo de 30 linhas nessa redação, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mínimo daqui a pouco, mas o foco, tá, tem que ser aqui as 30 linhas. É uma redação que vale 40 pontos e para o candidato ser aprovado ele precisa tirar um mínimo de 20. Como eu disse, essa redação aqui ela vai ser o diferencial entre os alunos aprovados e os não aprovados. Por quê? Porque é uma redação que muita gente vai deixar de lado, que não vai estudar de forma adequada e vai chegar lá no dia da prova e não vai conseguir uma boa pontuação, beleza? E a prova dissertativa questão, tá? Ela também tem que ser escrita em caneta preta, beleza? E vai ser dividida em 3 questões. Cada uma das questões vai valer 20 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar o mínimo de 10 pontos em cada uma dessas questões. Vai ser cobrado matérias de conhecimento específico, tá? Que podem vir tanto da P2 quanto da P3, tá? Ela só traz que é conhecimento específico, para ser redigida em um mínimo de 10 e um máximo de 15 linhas. Então vamos ter 3 questões, cada uma dessas questões com um mínimo de 10 e um máximo de 15 linhas para serem redigidas, beleza? Ela vale ao todo 60 pontos, né? 3 vezes 20. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar 30 pontos. E aqui vai um grande alerta. Imagina o seguinte, tem aqui, ó, 3 questões, tá? Questão 1, questão 2 e questão 3. E aí o candidato tire 20 pontos na questão 1, 20 pontos na questão 2, ou seja, gabarite as duas questões, e na questão 3 ele tira 9,5, tá? Então, se a gente pegar e somar isso aqui, ó, vai dar, ó, 49,5. Pô, tirou um notão, né? Conseguiu esse mínimo aqui, ele foi aprovado? Não, não foi aprovado. Por quê? Porque ele precisava tirar um mínimo de 10 e ele tirou 9,5. Então, ele foi reprovado na discursiva por conta de 0,5 ponto, tá? Então, veja que a banca ela traz 2 mínimos que precisam ser observados para o candidato ficar bem classificado. E por que isso é relevante agora, nessa fase? Porque eu já tenho que te alertar que não é possível deixar nenhuma questão em branco no dia do concurso, tá? Então, nenhuma dessas questões pode ficar em branco. Porque se ficar em branco, você não atinge o mínimo de 10, você está fora. Então, nada do que você fez vai ser válido. Então, para ir para o concurso, você precisa ir com uma estratégia, tá? De chute para discursivo. Uma técnica de chute. Você vai ter que saber escrever um texto, mesmo que você não domine aquele assunto, tá? Você tem que escrever alguma coisa, tem que dar um jeito de conseguir alguma pontuação ali, né? No nosso treinamento, a gente tem uma aula específica para isso. Técnica de chute em discursivas, né? E lá nessa aula você vai aprender com base em toda a metodologia, toda a técnica que a gente vai vendo ao longo do curso, né? Como aplicar isso. Porque pode ser útil, né? A gente nunca sabe o que vai ser cobrado. Tá lá, conhecimento específico, pode vir um mundo de coisa, vai que vem uma muito específica, né? Então você precisa conseguir extrair alguns pontos ali, mesmo sem dominar o assunto. Beleza? Show de bola. Então,
A gente já viu aí como que é esse formato da discursiva. Mas vamos além, vamos falar de estratégia de prova aqui, tá? No dia 24/9 vai ser aplicada as provas de conhecimento geral P1 e P2. No dia 1/10 vai ser aplicada a prova de conhecimento específico, né, que é a P3, e a prova dissertativa, tá? Para as provas objetivas, P1, P2 e P3, a banca traz que vão ser 4 horas de prova, beleza? Já para a prova dissertativa, a banca ela diz que vão ser só 3 horas. Então, o candidato tem 3 horas para poder responder a uma redação de 30 linhas e 3 questões, cada uma de 10 a 15 linhas, beleza? Então, vamos lá. Tem 2 pontos importantíssimos aqui para serem considerados. O primeiro ponto é o seguinte: se a gente observar do dia 24 para o dia 1º, a gente tem aqui só uma semana, beleza? Então, em uma semana, não dá para você se preparar para a dissertativa. Então, não tem como, vou fazer a P1 e a P2 e aí depois eu me preparo para a dissertativa. Não tem como. Essa preparação para a dissertativa ela precisa vir antes, tá? Ela precisa começar antes, né? Você vai ter que mesclar ali. Minha sugestão é, pegue um dia da semana, uma manhã de sábado, uma tarde de domingo, sei lá, qualquer um período ali da sua semana, pode ser segunda, terça, quarta. Eu gosto do final de semana, mas pode ser durante a semana também. E dedique aquele tempo para se preparar para a discursiva. Então, no início, você vai estudar a parte teórica, a técnica de estudo. Então, você vai gastar ali uma semana, no máximo 2, né, tirando esse período aí de 2 horas para poder ver essa parte de teoria. E depois disso, você vai usar esse tempo para poder fazer redação. Você vai pegar tema de redação, vai pegar questão de conhecimento específico e vai fazendo ali uma por semana até o dia do concurso. Isso não vai prejudicar a sua preparação para a prova objetiva, porque imagina, vai ser 2 horas da sua semana inteira para se preparar para a discursiva, né? E ao mesmo tempo vai fazer com que você pratique e vá dominando essa técnica de escrita, porque quando chegar no dia da prova, você já viu o que era mais importante, você já teve tempo de melhorar o que você tinha ali mais dificuldade, enfim, tá? Então, minha estratégia seria essa. Simulado, talvez não valha a pena você fazer esse simulado antes ali do dia 24, né? Por quê? Porque você vai estar com muita coisa da prova objetiva e tal, e fazer um simulado, pode ser que você perca algum tempo ali precioso. Então, mas é importante que você faça um simulado antes da prova. Então, ali, dia 24, dia 25, você já pega e faça um simulado. Vai ter simulado lá no nosso treinamento, né? Então, você pega um simulado e faça. Para quê? Para você ver a questão do tempo, que aí é o segundo bizu desse slide aqui. Então, qual é o tempo que você tem para poder resolver a cada uma das provas? Se a gente pegar aqui, que aqui são 30 linhas e são 3 questões de 15 linhas, e dividir, então, a quantidade de horas pelo total de linhas, a gente vai ter, em média, tá? Aproximadamente aí 1h10 para você poder fazer a redação, tá? Então, a redação de 30 linhas. E você vai ter aí 35 minutos para poder fazer cada uma das questões, certo? Vai sobrar 5 minutos, que é uma margem aí para imprevisto, para, enfim, para o examinador atrasar um pouquinho, enfim. Então tem que ter essa margenzinha aí de 5 minutos. Tá? Mas veja que já é apertado, né? Então a ideia é, você vai precisar de técnica, uma das técnicas, inclusive, é o rascunho eficiente, tá? Que é você não fazer a redação inteira depois passar limpo, você vai só trazendo as palavras-chave. Isso aqui é imprescindível nessa prova, tá? E aí você faz isso antes para ver, poxa, tô conseguindo ou não tô conseguindo fazer isso em 3 horas? Se eu não tô conseguindo, o que é que eu preciso fazer para poder conseguir obedecer a essas 3 horas, tá? Então, é importante gerenciar esse tempo. E já aproveitando aqui, eu já vou deixar aqui uma dica. Quando tem provas com várias questões, né? Então, uma redação e 3 questões, você vai ter ali vários enunciados, várias folhas de rascunho, várias folhas de resposta definitiva, tá? Então, o que pode acontecer? E que, infelizmente, acontece, já ouvi vários relatos de gente bem preparada, tá? Por conta do nervosismo no dia da prova, e, pô, além do nervosismo, nesse caso aqui vai ser o cansaço, né? Porque já vai ter feito um final de semana inteiro de prova, depois já vai ter feito prova de manhã e tá fazendo a discursiva à tarde. Então, assim, além de ter uma pressãozinha ali, você já vai estar mais cansado. Então tem que ficar muito atento para não preencher na folha errada, tá? E muita gente faz isso. Pega a questão 1 e preenche na folha da questão 3. Começou a fazer isso aqui, percebeu no final, já tinha feito tudo. Gente, isso aqui é caso de eliminação, porque você não pode zerar nenhuma redação.
né? Então, assim, muita atenção a isso, muita atenção a isso. Eu acredito, infelizmente, que alguns candidatos vão ser eliminados por isso nesse concurso, e eu já estou fazendo esse alerta para que você não seja esse candidato. Então, separe, cara. Você não seja esse candidato. Separe a prova ali, tá? Eu tô fazendo a questão 1, deixa só as folhas da questão 1 na mesa, bota debaixo da carteira, enfim, ou bota de virado para baixo, faz qualquer esquema, mas não confunda essas provas, beleza? Massa, vamos lá. É possível tirar a nota máxima? Tá aqui. O Gustavo Mendes gabaritou discursivo e ficou em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi aplicada pela banca VUNESP, aluno do Você Concursado. Tá aqui também, com a maior nota na discursiva, ela conseguiu o segundo lugar na LESP, a Dayana Rodrigues, que também foi aluna do Você Concursado. Então, assim, a técnica do Você Concursado, essa metodologia, ela já foi utilizada e deu resultados, né? Então tem aí, inclusive essas são duas entrevistas, né? Essa do Gustavo e da Dayana estão disponíveis lá no YouTube do Você Concursado, se você quiser assistir de modo a se motivar, enfim, no tempo que você estiver livre, vale a pena conhecer a história desses dois candidatos, beleza? Agora vamos aprofundar um pouquinho na discursiva. É o enunciado, tá, de uma questão no estilo redação, tá? A gente pegou essa questão lá na Biblioteca Discursivas, que é a ferramenta do Você Concursado, pesquisou lá atualidades, VUNESP, pegou essa prova aqui, tá? O que é importante você perceber? Que as provas da VUNESP, elas trazem aqui textos motivadores, normalmente são mais que um texto, para poder contextualizar o aluno quanto ao tema, o candidato quanto ao tema. E depois tem aqui o comando da questão. No comando da questão, ela pede para escrever um texto dissertativo. Nesse caso, ela vai pedir para ser um texto dissertativo argumentativo, né? E traz aqui, ó, de forma expressa, tá, o tema da questão. Então, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão. Veja que esse tema ele é pautado aqui em duas grandes palavras-chave, que seria a popularização da internet e o poder de influência da televisão, tá? Então são duas ideias chaves. E aí o candidato ele tem que se posicionar, tá? Então a banca está perguntando aqui, ameaça? Beleza? E traz aqui um ponto de interrogação. A tese, que é o ponto de vista, vai ser justamente a resposta a isso aqui, tá? Então eu posso defender nesse caso que a popularização da internet ameaça o poder de influência ou não ameaça o poder de influência. Eu tenho essas duas posições. Então eu vou escolher uma delas, né? Inserir na minha introdução como uma tese, poxa, ameaça, e a partir daí desenvolver argumentos de modo a comprovar que há essa ameaça, beleza? Então essa é a estratégia que a gente utiliza. E é importante você ter isso claro, porque às vezes fica muito, você quer fazer um texto de forma muito subjetiva, aquilo e tal, e esquece de deixar a resposta clara. Precisa ficar clara essa resposta. Precisa ficar claro o seu ponto de vista, tá? Por examinador olhar e falar, esse aqui é o ponto de vista do candidato, ele trouxe. Porque é um dos critérios de correção da banca VUNESP. Ela vai avaliar se o candidato apresentou um ponto de vista. Agora, o grande detalhe aqui, tá? Já fica de dica aí, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas, ó, então a tese, ela deve vir na sua introdução e depois ela tem que ser retomada aqui na conclusão, para garantir a coerência das ideias. Ó, trouxe a minha tese, meu ponto de vista, trouxe argumentos para defender esse ponto de vista. Quando eu vou concluir, pô, eu tenho que concluir o mesmo ponto de vista. Eu não posso mudar o meu ponto de vista durante a redação, entendeu? Então, é importante essa retomada da tese no parágrafo de conclusão, tá? Uma estratégia para você montar essa questão, então, a gente tem a seguinte, ó. Você vai ter um parágrafo com 3 parágrafos de desenvolvimento, um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento, ou um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, as estruturas possíveis para esse tipo de questão, redação, tá? Da VUNESP, ou você usa esse, ou você usa esse. Qual eu gosto mais? Eu gosto mais desse, tá? Por quê? Porque ele atende à estrutura formal, que tem introdução, conclusão e tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Você precisa pensar em apenas 2 tópicos, né? 2 ideias centrais para defender o ponto de vista. E você pode desenvolver melhor esses pontos de vista, né? Porque você tem um pouco mais de linhas. Se você separa em 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que trazer 3 ideias centrais, 3 argumentos diferentes, e você não vai conseguir desenvolver muito nenhum desses argumentos. Por quê? Porque você vai ter menos linhas para cada um dos parágrafos. Mas os 2 modelos, eles atendem à estrutura
exigida pelo edital da Banca Vunesp nesse concurso do ISS São Paulo, beleza? Show de bola. E vamos lá, quais são os detalhes para essa redação, tá? Então, ó, eu trouxe aqui alguns pontos importantíssimos para essa redação. Primeiro, vamos falar aqui do quantitativo de linhas, tá? Nesse modelo redação da Banca Vunesp, ela diz lá que o candidato que escrever menos de 7 linhas está eliminado. Então, não pode escrever menos de 7 linhas, beleza? O candidato tem que escrever pelo menos 8 linhas autorais. O que são linhas autorais? São linhas em que ele não está copiando o texto motivador. Então tem que ter 8 linhas que ele não copia o texto motivador. Isso para não ser eliminado. Agora depois ele fala o seguinte, ó. O candidato que escrever até 20 linhas, tá? Menos de 20 linhas, então até 20 linhas, quem escrever menos de 20 linhas, não vai tirar nota máxima no critério expressão. Tá? Então, opa, se você está buscando a nota máxima, você necessariamente vai ter que escrever 20 linhas ou mais. Tá? Então, o que você vai levar para a prova de quantitativo de linhas? Mínimo de 20, máximo de 30. Quantidade ideal, entre 25 e 30. Tá? Eu focaria nas 30, porque aí você desenvolve mais, traz mais informações, a chance de aumentar a nota é maior, tá? Mas ali, entre 25 e 30 linhas, está uma redação bacana para a Banca Vunesp. Menos que isso, você já vai perder ponto, já não vai tirar mais a nota máxima, tá? Outro ponto importante, título. A banca deixa expressamente no edital dizendo assim, não será utilizado para nada para fim de avaliação. Tá? O título ele não será utilizado para fim de avaliação. Então, não precisa inserir título. Ah, Bruno, se eu inserir título eu vou perder ponto? Não. Mas vai ganhar? Não. Só vai perder uma linha porque você inseriu o título ali. Então, não precisa de título nessa prova da VUNESP. Salvo, tá? E aí eu tenho que fazer essa ressalva. A chance de acontecer isso é pequena, mas tem que fazer essa ressalva. Salvo se no comando da questão, ou ali nas orientações da prova, a banca falar, insira um título. Se ela trouxer de forma expressa, faça um título, aí você tem que seguir o que está lá no enunciado, beleza? Mas se não trouxer nada, não precisa trazer título, tá? Outro ponto, paráfrase. Paráfrase é o quê? É você pegar um texto e reescrever aquele texto usando outras palavras, tá? Então é pegar uma ideia e escrever a mesma ideia, só que de outra forma. A banca ela vai penalizar isso. Ela quer que o candidato traga argumentos novos, argumentos dele. Então, por mais que tenham textos motivadores lá no enunciado, você vai ter que buscar dentro daquele tema informações extras para inserir no seu texto. É o que a gente chama às vezes de recurso de autoridade, né? Que a gente pede para inserir lá no parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar sobre ele na aula específica, tá? Então, não dá para fazer um texto inteiro parafraseado, porque senão o candidato vai perder pontos significativos ali na nota. Outra característica importante da banca VUNESP é a questão do uso da primeira pessoa, tá? E aqui a gente tem da primeira pessoa tanto do singular, que seria o eu, ou do plural, que seria o nós, tá? Aí você vai falar assim, ah, Bruno, ninguém usa eu e ninguém usa nós no texto, né? Isso aí é de boa, não sei o quê. Mas provavelmente você já usou isso aqui. Devemos, entendemos. É importante que todos nós é necessário que, que façamos, tá? Então, quando você pega e conjuga na primeira pessoa do plural, você está aferindo ali um dos critérios que a banca está avaliando. Então, ela vai tirar ponto. E é bem comum a gente ver esse tipo de construção em textos, em redação, tá? Então, muita atenção para não utilizar conjugação. Então, vai ser sempre a voz impessoal. Então, deve-se, entende-se, né? Faz-se necessário, tá? Então, a gente vai sempre buscar essa impessoalidade nessa redação em si. E, por fim, ela deixa claro que não precisa de proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é um dos critérios avaliativos do Enem, né? Como a VUNESP, ela também faz vestibular, ela deixa claro que tem essa diferença. Ó, o Enem exige isso, mas eu não exijo, tá? Por quê? Porque o Enem traz sempre uma problemática, e como tem uma problemática, ela quer saber qual seria a proposta de intervenção. A VUNESP nem sempre traz uma problemática. Pô, aquele tema que a gente olhou, e aí, ameaça ou não ameaça?
não é uma problemática em si que está sendo tratada. Então não tem essa necessidade de trazer uma proposta de intervenção. Isso quer dizer o quê? Que na redação, se você visualizar uma possibilidade de inserir a proposta de intervenção, pode inserir, não tem problema. Agora, precisa inserir, vai ser penalizado por não inserir? De forma alguma, tá? Desde que atenda, logicamente, os outros critérios exigidos pela banca. Então, esses são os pontos principais da banca VUNESP, que você precisa estar atento, porque isso aqui está expresso no edital. Se está expresso no edital, os examinadores vão estar procurando isso na sua prova, beleza? Show de bola. E a questão? Vamos para a questão, tá? Então, a gente tem aqui a questão, o estilo questão discursiva, tá? Eu peguei aqui VUNESP 2023, essa questão aplicada no cargo de auditor de controle externo. Uma questão de direito constitucional aqui que mistura um pouquinho de controle externo, mas é mais para fins de exemplo, tá? A banca ela traz aqui uma situação hipotética, conta uma historinha, e depois pede para o candidato responder de forma direta ao que está sendo solicitado aqui, né? Então, o que você precisa ficar atento nesse caso aqui da VUNESP? É que ela vai trazer aqui o que ela pede em tópicos, tá? Então ela vai elencar ali o que ela quer que você responda. E é exatamente isso que você vai responder, tá? Você não vai ficar dando volta, você não vai ficar trazendo outras informações, nada. Você vai ter que responder exatamente aquilo que ela está solicitando. Em, sei lá, 80% dos casos, na maioria dos casos, a banca ela traz esses tópicos de forma expressa. Então responda A, aí bota A, B, C, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, ela vai trazer isso de forma expressa ali, tá? Nas outras provas, na minoria delas, ela só vai trazer assim, discorra sobre isso e isso, sem trazer a enumeração dos tópicos ali. E aí você vai ter que ler esse comando e identificar quais são os tópicos. Mas a partir do momento que você identificou os tópicos, o que a banca quer que você responda, aí você vai ter que montar a sua redação,